TV Simpro, temporada 2018. Estamos começando mais um programa dessa temporada que vem um pouco diferente, trazendo pessoas, obviamente, ligadas ao setor da educação, mas que trazem pontos de vistas diferenciados e de qualidade sobre outros temas que acabam também influenciando na nossa educação. E hoje recebemos o professor Wilson de Oliveira, que é professor de Gestão de Sistemas de Qualidade e que trabalha também auxiliando aí empresas nesse quesito. Professor Wilson, um prazer recebê-lo aqui na TV Simpro, nessa temporada 2018. Ok, o prazer é meu estar aqui na Simpro, né? A primeira vez que eu estou aqui. Vamos ver aí o que me espera, né? Espero que o senhor goste do nosso bate-papo. Professor, motivação para a qualidade. Esse é o tema do nosso programa quando nos foi apresentada essa pauta. Okay. Mas eu queria começar conversando com o senhor, na verdade eu queria começar com o senhor me esclarecendo uma coisa. O que é qualidade? Isso pode ser quantificado? O que de fato torna uma tarefa ou um exercício que você faz de qualidade? Tá ok. Um conceito de qualidade. Um conceito, né? Então, vamos pensar de uma maneira bastante simples aí, para a gente não deixar complexo o assunto. Por exemplo, vamos imaginar que você queira comprar laranjas. Então você tem algumas necessidades da laranja. O que é? Que ela seja doce e que ela tenha bastante caldo. Então a gente pode entender que essa necessidade gera esses requisitos, que é ser doce e ser caudalosa, ok? Então, fazer qualidade, o que é? É que eu consiga produzir uma laranja que atenda esses requisitos. Então, por exemplo, um guarda-chuva, qual que é o requisito do guarda-chuva? Que não passe água. Então, eu tenho que produzir um produto que atenda esse requisito. Então, fazer qualidade nada mais é do que você atender um requisito simplesmente. E todo mundo sabe o que é qualidade, né? Se você for ver, qualidade é um conceito que está intrínseco no ser humano. Você pega uma criança que está lá tomando uma madeira dela. O que acontece? Coloca sal ou pimenta para você ver. Não atende o requisito que é aquela madeira que tem aquela forma de ser fabricada, de ser produzida, né? Para dar conforto para a criança. Né? Agora, quando eu quero contratar para a minha empresa, independente do ramo que seja da educação, seja de alguma outra área, como eu escolho um profissional que esteja comprometido com a qualidade da minha empresa, por exemplo? Então, durante a minha vida profissional, muitas vezes eu contratei pessoas que tecnicamente eram ótimas. Não que você não esteja negativando a parte acadêmica, de conhecimento, a parte técnica, não é nada disso. Mas comportalmente elas não tinham uma relação muito boa com a qualidade. Ou seja, tinham problemas pessoais, traziam situações que no final não dava o resultado esperado. Então, a maneira que eu sempre fiz foi o seguinte, fazer entrevistas e ver quais são os valores dessas pessoas. Uma das coisas que eu fazia era pedir para fazer uma redação, né, mostrando toda a vida dela, como ela cresceu, como que ela fez, e aí eu identificava se realmente a pessoa tinha esses valores voltados para fazer qualidade. Então, é dessa forma a maneira que eu agia. O senhor utilizava essa redação com uma espécie de raio-x para identificar o perfil dessa pessoa. Mas, por exemplo, hoje nós temos diversos profissionais que ensinam técnicas de como você passar em entrevistas, por exemplo. E, obviamente, que dentro dessas técnicas deve estar incluída a técnica de como fazer uma boa redação para impressionar o seu entrevistador. Não torna muito mais difícil, a pessoa já não vai mais escaldada, entre aspas, para não colocar informações pessoais que sejam comprometedoras nessa redação que eu possa pedir quando eu for contratá-la, por exemplo? Tranquilo, né? Hoje o pessoal está super esperto, mas quando você faz uma entrevista, você vê nas pessoas quem elas realmente são, entende? Você conversando com elas ao longo do tempo, por isso que você tem que ter tempo para poder fazer isso, não é em 15 minutos que você faz isso daí. Até mesmo você tem que deixar a pessoa relaxada, deixar a pessoa de forma que você consiga absorver quem ela é. Então não dá para poder captar isso aí, né? Os psicólogos que são mais especialistas nisso, com certeza eles também sabem captar isso. Agora, a pessoa que está lá em casa nos assistindo,
e é dono de uma empresa ou é responsável por um setor de RH e etc. E acabou de ver isso que você falou e falou, caramba, tem algumas pessoas que eu contratei, até utilizei algumas dessas técnicas que você citou, mas que agora que estão dentro da empresa eu vejo que não estão totalmente comprometidas com os nossos valores e o que nós pregamos aqui dentro. Para essa pessoa que está assistindo a gente, aí eu te pergunto, é possível modificar esse cenário quando nós contratamos alguém com treinamento técnico e comportamental de qualidade? É possível modificar essa pessoa que passou aí pela nossa entrevista e depois eu percebi que não é tão ligada à qualidade assim? Ok, vamos dizer assim, né? Vamos tirar os expoentes porque né, os pontos máximos do BIM que está fora da curva a gente não considera. Mas em média, você também tem uma condição, muitas vezes dentro da empresa, de ter pessoas que também não têm aquele perfil. E ao longo do tempo, você trabalhando essas pessoas, você poder resgatar isso, né? Depende se isso está colocado na cultura da empresa. Se isso realmente está colocado na cultura da empresa, há possibilidade sim. Alguns não. É esse que não, aí você vai ter que realocar ele para outra posição. Mas há possibilidade, sem dúvida que não. Cultura da empresa, isso é algo que é um conceito que vem se modificando aí nos últimos tempos e eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso no nosso próximo bloco. A TV Simpro vai para o intervalo comercial rapidinho, não saia daí, nós já voltamos para continuar esse bate-papo aqui com o Wilson. Não saia daí, voltamos já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro de volta no nosso bate-papo hoje com o professor Wilson de Oliveira, que está conversando conosco sobre a questão da qualidade e da gestão de pessoas. Não só de pessoas, mas também de empresas, né, professor Wilson? Seguinte, eu encerrei o bloco anterior perguntando sobre essa questão da cultura de cada empresa, né? Como que essa cultura vem mudando nos últimos anos e como isso é fundamental para que a qualidade seja identificada também com seus colaboradores. Professor, por que empresas que têm uma cultura um pouco mais autocrática e paternalista estão sofrendo tanto para se adaptar aí aos novos tempos? Nós podemos dizer o seguinte, né? Que as empresas mais paternalistas, elas não valorizam as pessoas com o grau de importância que elas têm, né? Se você pensar no caso que eu falei lá da laranja, para você colocar uma laranja na gôndola, você tem um processo enorme, desde a escolha lá da terra, do plantio, do cuidado, do zelo que tem, ou seja, você tem um processo todo colocado. Cada um dentro desse processo, ele tem a importância dele. E o que acontece hoje? A gente tem empresas autocráticas, aí, paternalistas, que nem todas as fases do processo são respeitadas. Respeitadas, o que eu quero dizer, valorizadas, né? E hoje, para uma empresa realmente ter vida, ela ser uma empresa exponencial, né? Uma empresa que consiga ter um crescimento no mercado muito rápido, cada um tem que estar valorizado e saber exatamente a forma que tem que se produzir. E além do mais, eles têm que, cada um tem que, dentro da sua função, ser maior do que a própria função, para que a empresa cresça mais, né?
Então, culturalmente, se não for colocado dessa forma, eu tenho certeza que essas empresas de hoje estão sobrevivendo, mas as outras que vierem vão engolir essas daí, sem a menor dúvida. Então, por que é importante que essas empresas tidas aí como paternalistas e autocráticas se preocupem em mudar um pouco essa sua visão? Existe um guru chamado Edward Deming. Esse guru, uma das grandes questões que ele tinha, ele levantou que os empresários americanos, ele é americano, né, eles não apostavam na participação dos funcionários. E o Deming, ele falava sobre qualidade e fazer melhoria contínua. As coisas cada vez estar melhores. Não simplesmente estar melhor por estar melhores, mas sim para atender novos requisitos que aparecem. Por exemplo, hoje você tem um carro que há 30 anos atrás é totalmente diferente. Uma construção de prédios totalmente diferente. Essa construção é porque o construtor do carro, o construtor do prédio, ele resolveu fazer daquele jeito? Não é. É porque existe uma demanda diferente. A sociedade vai evoluindo e isso vai alterando, né? Então, é muito importante que os gestores tenham isso na cabeça, que não adianta ficar fazendo a mesma coisa. E essa condição de ser paternalista, de ser rígido, autocrático, rígido a ponto de não dar liberdade para as pessoas, ingessa essa condição, porque quem vai fazer são as pessoas, a criatividade é das pessoas, não é a máquina que faz. Então, realmente tem que ser mudado, porque se não mudar, vai ser problema para esses gestores, para esses problemas. As startups, essas empresas que surgem agora já com essa nova mentalidade, elas talvez, será que elas pensam mais, elas dão mais valor para os seus funcionários? Porque em geral elas começam com pouco recurso de capital e elas precisam, já que elas às vezes não podem remunerar tão bem assim o seu funcionário, elas enxergaram que fazendo com que ele entenda que ele é parte fundamental do processo, você consegue segurar esse talento na sua empresa para ir decolar junto, a ideia de passar o que ambos vão crescer juntos ao mesmo tempo, não? Às vezes você ouve falar de startup, parece que todas têm sucesso, né? Não é bem assim. Tem as que têm sucesso como qualquer outro negócio, e as que não têm sucesso. Agora, o que a gente pode ver é o seguinte, é que quem tem sucesso é porque realmente tem o seu pessoal que trabalha, sendo prestigiado, sendo valorizado e fazendo parte da organização, né? Participando da organização. Então, se a gente pensar que lá na alta administração você define os objetivos e metas, e ele vem em cascata descendo até a operação para que isso seja efetivado, aqueles objetivos e metas que vêm lá da alta administração têm que ser transformados em objetivos e metas das pessoas. E as pessoas receberem isso e verem que realmente elas vão crescer. Mas também tem os dois lados, os funcionários, os colaboradores, né, os funcionários, e tem da alta administração para fazer com que essas pessoas cresçam, não só financeiramente. Se financeiramente, ótimo, mas também que elas cresçam como pessoas, intelectualmente, que elas façam parte do processo da empresa. Professor, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Rapidamente, como fazer para que o seu operacional abrace essa causa aí quando vir lá de cima? Então, $1 milhão. Pergunta de $1 milhão. Vamos cobrar depois, então. Pode cobrar. Bom, as pessoas só realmente estão a fim de fazer as coisas quando elas participam daquilo ali. Então não adianta você pegar e chegar no final do mês e cobrar uma produção, cobrar resultados das pessoas, sendo que você deixou as pessoas largadas lá, sem participar, sem que as pessoas estejam realmente em todo o processo. Então, na minha visão, que isso é uma prática que eu já fiz em empresas, né? Fazer elas participarem de reuniões, fazerem participar dos projetos em si, no início do projeto, pegar as opiniões delas, tal, fazer elas participarem da solução dos problemas. Dessa forma elas vão se sentir donas do processo também, elas não vão ficar parte do processo, né? Então é essa forma que você tem, que os gestores normalmente usam, né, para que realmente motive as pessoas e elas recebam aquilo ali como parte delas, né? Eu quero continuar um pouco ainda nesse ponto da motivação das pessoas e também em relação à remuneração, etc., no nosso próximo bloco. Se você quiser acompanhar esse e outros programas
que nós fizemos aqui ao longo dessa temporada 2018 do TV Simpro, acesse o nosso site, é simpromogi.org.br. E se quiser conversar com o professor Wilson e outros professores que fazem a parte aqui do TV Simpro, entre em contato conosco através do nosso site, que é o simpromogi@uol.com.br, ou pelos nossos telefones, DDD 11 4799 1106, 4799 7066. Além disso, pode vir aqui nos visitar, tomar um café com um dos nossos diretores e conversar com os professores que vêm aqui no nosso programa. Nós estamos na Rua Carmela Dutra, número 147, aqui no Jardim de Planada. Não saia daí, nosso bate-papo com o professor Wilson continua, a gente volta já já. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta com o terceiro e último bloco da nossa entrevista com o professor Wilson de Oliveira, que conversa conosco hoje sobre motivação e qualidade, como isso influencia diretamente no resultado da sua empresa ou da sua instituição de ensino, se você é dono de escola e etc. Professor, no bloco anterior nós encerramos ele falando um pouco sobre como conseguir a qualidade que você deseja do seu funcionário. Eu fiz a pergunta de $1 milhão, que depois o senhor vai cobrar do pessoal que nos assiste, e o senhor respondeu que é fazendo com que essa pessoa se sinta parte do processo. Pegando esse gancho, tem muita gente que ainda pode achar que só a remuneração importa, ou seja, só eu pagar bem o meu funcionário, o meu talento é suficiente para que ele se dedique 100% à minha empresa, ao meu projeto. Eu acho que isso já é uma mentalidade que vem se dissipando, né? Sem dúvida, o salário, né, o dinheiro que você leva para casa é extremamente importante, né? Isso que vai dar conforto para a sua família, que vai deixar você feliz por poder realizar coisas, né? Mas também você tem que considerar que o ser humano, ao contrário do que muitos autores antes falavam no passado, que ele é preguiçoso e tem que ser controlado, né? O ser humano, ele gosta de mostrar o resultado dele, de produzir, gosta de colocar o motivo de que ele veio aqui na Terra, que é a produção, que é você produzir, fazer coisas, né? Então, o ser humano em si, você trabalhar ele, esse aspecto, fazer com que ele cresça dentro da empresa, não está relacionado só com a questão de dinheiro, né? Dinheiro é importante, mas a questão de crescimento, de valorização é bastante importante. E uma outra coisa que também, aqui por estatística já foi levantado, é muito importante, é que o brasileiro ele considera muito, para a nossa cultura, né, dentro do nosso país, como que ele é tratado dentro da empresa e os relacionamentos que ele tem dentro da empresa. Não é só, ele não visto que ele não consegue ficar no lugar que ele não se sinta bem. Então, por mais bem pago que esse talento, que esse profissional seja, isso não garante que ele seja, que ele continue por um longo período na sua empresa. Às vezes ele pode até migrar para outra empresa ou para uma outra instituição de ensino, no qual ele vai ter uma remuneração mais baixa, mas que ele se sinta mais participativo, é isso, dentro das etapas do processo? Sim. Se você pensar que nós consumimos as coisas em diferentes etapas da nossa vida de formas diferentes, com certeza essa pessoa pode até se submeter a uma situação só de ganhar dinheiro a mais por um determinado tempo. Mas depois ela não vai suportar, ela vai sair, né? Tanto é que a gente vê hoje muitos profissionais que trocaram até de profissão por conta de ter mais qualidade de vida, de ter mais tranquilidade. É óbvio que eles já atingiram um outro patamar de vida. No começo as coisas são mais duras, são mais difíceis e tal, mas depois com certeza ele vai mudar. E essa geração X e Y que está vindo agora,
Se não gostar do trabalho que está realizando, então essa geração então é muito pior do que a minha, que é a geração X. Eles já saem logo e vão procurar outro trabalho. Então você tem que hoje, para quem é um empresário e tal, tem um desafio grande, porque ele tem várias gerações hoje debaixo da empresa trabalhando junto. Tem X, tem Y, tem Z, e aí ele realmente tem que entender qual que é essa dinâmica e não simplesmente pensar que dando dinheiro é suficiente, né? A profissão de professor, ela é um pouco diferente das outras, porque eu acho que, acima de tudo, ela requer que você tenha paixão pelo que você faz. Você precisa, obviamente, ser reconhecido, a questão da remuneração e etc., mas não é isso que leva, infelizmente, aqui no nosso país, né, o professor ele não escolhe essa profissão esperando ficar rico. Diante disso, como que levar todos esses conceitos que a gente debateu ao longo desse programa para o ambiente da sala de aula? Como eu, enquanto dono de uma escola, quando for contratar um profissional para ministrar aula para os meus alunos, e os profissionais que eu já tenho, como eu faço para motivá-los, como eu faço para contratar professores que tenham essa identificação com esse novo pensamento de gestão que o senhor nos passou aí? Tá, ok, né? Vamos pensar assim, contratação relacionada à qualidade, que não Sim, qualidade, relação à qualidade. Especialista em contratação, não é isso. Eu colocaria da mesma forma, faria um paralelo igual eu contratava uma pessoa para dentro de empresa. Não é diferente? Não, você queria saber quais são os valores dessa pessoa, quem são, o que ela teve de vida, né? Por exemplo, eu conheço o diretor de empresa que já me passou o currículo para vir dar aula, porque ele quer passar o conhecimento dele, que ele adquiriu durante a vida profissional dele, para os alunos. E com certeza esse cara não quer dinheiro. Porque não está pensando em valorização de dinheiro, ele quer, vamos dizer assim, retribuir aquilo que a vida lhe deu, que ele conseguiu. Então é buscar esses talentos, pessoas que não necessariamente são todos diretores de empresa, não é essa a ideia, mas de pessoas que realmente estejam mais preocupadas com as pessoas do que simplesmente a questão de remuneração. E essa visão da valorização participativa dos profissionais é mais importante até do que numa empresa, né? Sim, sem dúvida, né? O professor tem que ser ouvido também no processo de formação de grade, essas coisas. Então o professor tem que ser, todos têm que ser ouvidos, todos que estão no processo têm que ser ouvidos, dentro da sua dinâmica, dentro da sua, vamos dizer, sua métrica, mas tem que ser ouvido, senão, se não participar, você não assume aquilo que você não participa. Aquilo que é feito top-down, você pode até realizar, mas não é legal, né? Você vai ficar com aquele gosto ruim na boca de ter que fazer alguma coisa que você foi definido simplesmente sem você estar junto para definir. Quando você faz parte do processo criativo ou do processo de desenvolvimento, é muito mais fácil você assumir aquilo como seu. Né? Muito mais fácil você pegar e ter vontade daquilo que dá certo. É a sensação de pertencimento. Sim, seria isso. Professor Wilson, muito obrigado. Infelizmente nosso tempo é curto, mas eu convido o senhor aqui a voltar numa próxima oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema que rende aí horas e horas de bate-papo. Tá, ok, eu que agradeço a oportunidade, né? E fica aí aberto qualquer outro convite, a gente vir conversar um pouco mais. Com certeza, o senhor voltará. Bom, e para você que quer rever nosso bate-papo com o professor Wilson e outros programas dessa temporada 2018, acompanhe o nosso canal no YouTube, que é TV Simpro Mogi. Eu sou Deto Vale, agradeço muito a sua audiência, vejo você na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.